Ó, gente, semana passada a gente começou o princípio multiplicativo. Isso aí é a base de toda análise combinatória, tá certo? A técnica de contagem. Depois a gente vai ver princípio da casa dos pombos, jogos, invariantes, tá bom? Para não ficar sempre uma matéria, um tópico aí, quando for na próxima semana, eu vejo álgebra, técnicas de álgebra, depois números inteiros, aí geometria, a gente fica fazendo um ciclo. Eu gosto de fazer muito isso nas Olimpíadas, tá certo? Toda semana é uma nova emoção, tá certo? Então hoje eu vou continuar aqueles problemas de contagem, só que agora problemas mais avançados, tá bom? Aí tem da OBM, tem de todo local. E hoje eu vou deixar vocês pensarem um pouquinho, como a gente já viu as técnicas, quando for ideia nova, aí eu penso logo com vocês, tá certo? Deixa eu apresentar aqui a tela. Vamos lá. Então, agradecer a todos que estão assistindo a aula, tá certo? Divulgando. E tem muitos que me enviam mensagem que assistem depois, por causa do horário, né? Tem uns alunos do Piauí, acho do Piauí, do Maranhão também, que eles têm prova nesse horário. Aí eles assistem o vídeo logo depois que a gente posta, beleza? Então vamos lá. A nossa. Ó, só relembrando, o princípio multiplicativo é bem simples, né? Você pode pensar, professor, mas isso aqui a gente consegue, né? Consegue resolver? Sim. Os problemas que nós vamos resolver aqui, se você não utilizar esse princípio, né, em criatividade, você não consegue, né? Tudo parte de um princípio bem simples. Isso é em todos os tópicos, tá bom? Daí basta ter bastante criatividade e força de vontade, né? Como o Emanuel começou a falar aí, isso aqui vai resolver até problema emocional, tá certo? Então vamos lá, começar hoje com os probleminhas ao redor do mundo, né? Como é que isso ocorre, né? Então vamos lá. Esse primeiro problema de hoje foi da OBM, tá certo? Aí, quando a OBM lança um problema desse, a maioria das vezes é um problema original, né, de criação própria deles. Depois, vários outros locais replicam esse problema. As escolas militares daqui, esse mesmo problema caiu na EFON, só que com um texto, né? Eles colocaram um texto maior, mas era o mesmo problema. Aí eu já vi esse problema na Olimpíada da Argentina, tem uma grande parceria entre Brasil e Argentina, tá certo? Tem uma Olimpíada que é chamada Rio Platense, e ocorre sempre em dezembro. E como é que eles conseguem esses problemas? Toda vez que a gente vai, eu era um dos que fazia isso, eu levava os problemas que ocorreram durante o ano da Olimpíada Cearense Brasileira para eles. E eles, né, o pessoal da banca, trazia os problemas que ocorriam durante o ano lá na Argentina, aí tem participantes do Peru, Uruguai, então eu tenho colegas de todos esses locais, por isso que eu tenho esses probleminhas, né? Tenho colegas da Romênia, esses colegas da parte da Europa, isso foi na época que o meu irmão foi para a IMO, em 2005, 2006. Aí eu fiz amigos de vários locais, Vietnã, Eslovênia. Então, todo ano a gente faz uma troca desses bancos de problemas, né? A gente viu o que tem, eles mandam, é um negócio bem bacana, tá bom? Então, esse problema é o seguinte, ó. Você tem esse tabuleiro, aí tem 6 quadradinhos. E você quer colocar em cada quadradinho desse uma letra. 2 letras iguais a A, 2 letras iguais a B e 2 letras iguais a C. De modo que não existam letras iguais na mesma coluna, ou seja, não pode ter letras iguais uma abaixo da outra. Então, pensando no seguinte, eu tenho que tomar 6 decisões. Quais são as decisões? Escolher qual letra eu vou colocar em cada casinha, tá bom? Só que pensa no seguinte, quanto menor o número de decisões, o problema se torna mais simples. Isso até na vida da gente, né? Se eu tiver que realizar um trabalho,
para tomar várias decisões, se eu conseguir reduzir o número de decisões, isso pode até se tornar mais complexo, mas vai se tornar mais curto, mais simples. Então, como é que a gente vai fazer o seguinte? Então, o primeiro passo. Ao invés de eu colocar... Eu estou dando a solução diferente das que existem, tá bom? Por aí. Então, ao invés de eu colocar peça por peça, eu vou preencher a pecinha de dominó, 2 em 2. Então, vamos formar o seguinte. Vamos formar as peças. Quais peças, Luiz? Essas aqui, ó. Como não pode existir peças iguais uma abaixo da outra, então as peças possíveis são essas, ó. AB, existe a peça AC, existe a peça BA, existe a peça BC, existe a peça CA, existe a peça CB. Então, existem 6 peças possíveis. Aí você pode estar pensando, professor, mas não poderia fazer de 1 a 1? Poderia. Só que em algum momento iam ter várias restrições. Então, eu estou querendo tirar as restrições, tá certo? Sem restrições, é sempre mais simples de pensar, tá bom? Então, vamos pensar no seguinte. Esse nosso tabuleiro, ao invés de eu olhar como 6 casas, eu vou pensar como 3 colunas. Então, vamos pensar o seguinte, deixa eu tentar fazer o desenho aqui, ó. Fica só um esboço. Então, a gente vai preencher assim, ó. Primeira coluna, segunda coluna e terceira coluna. Você pode pensar, professor, pode fazer isso? Pode. Isso é uma forma de pensar no problema, tá bom? Então, para cá, gente, eu vou ter quantas escolhas, ó? Existem 6 peças possíveis. Você pode estar pensando, professor, mas por que não existe a peça AA? Porque pelo problema não pode existir isso, peças iguais uma abaixo da outra, tá bom? Então, para a nossa primeira decisão, existem 6 modos, uma dessas 6 possíveis. Digamos que eu coloquei a peça AB, digamos. Aqui é só para eu ter cuidado na hora de tomar outra decisão. Então, tomamos a primeira decisão. Agora, vamos tomar a segunda decisão, decisão 2. Eu posso colocar a peça AB. Por enquanto, eu poderia até colocar a peça AB. Só que quando eu fizer isso, eu vou estar utilizando 2 As e 2 Bs. Automaticamente, ia me obrigar, na terceira coluna, colocar as peças CC. E não existe, porque eu não posso colocar peças iguais uma abaixo da outra, pela restrição do problema. Então, aqui eu não posso mais colocar a peça AB. Então, risco daqui do nosso conjunto de escolhas. Qual é a outra peça que eu não posso colocar? A peça BA. Por quê? Quando eu colocar a peça BA aqui, eu vou estar utilizando 2 Bs, porque eu já utilizei um B, 2 Bs e 2 As. Vai me obrigar a colocar a peça CC. E essa peça não existe. Então, não posso colocar nem essa, nem essa. Para cá, eu tenho quaisquer outras dessas 4 opções. Então, aqui temos 4 modos. Professor, digamos que eu coloquei a peça CA. Digamos que eu coloquei essa. Toda peça que eu colocar na segunda coluna, automaticamente, aí eu vou olhar para as outras peças que eu já tenho. Peça coluna 1 e coluna 2. Neste caso, eu já esgotei todas as peças As, 2 As. Falta um B e um C. Então, para cá, ou a gente coloca o BC, ou coloca o CB. Neste caso. Então, sempre aqui nos resta 2 opções. Beleza? Ah, professor, assim ficou mais simples. Como é que eu vou conseguir tentar pensar desse modo? Aqui é só com treino, treinar bastante, tá bom? Tem outras soluções? Tem. Você pode colocar todas e ir retirando. Mas sempre que você puder fazer um problema diretamente, é melhor. Então, pelo princípio multiplicativo, ó, então aqui vou tomar 3 decisões. D1,
escolher qual peça fará parte da coluna 1. Decisão 2, escolhido a coluna 1, eu vou escolher a coluna 2. Decisão 3, escolhido a coluna 1 e 2, vamos tomar a decisão 3. Então, pelo princípio multiplicativo, existem 48 peças possíveis. Ou modos, né? Acho que é até melhor colocar 48 modos. Então, aqui é um problema elegante. Assim, um enunciado simples. Esses problemas que o enunciado são mais simples, a gente tem que ter cuidado, né? Porque, caso contrário, se eu fosse querer preencher peça por peça, depois vocês pensem isso em casa, atividade para casa, né? Como seria outra solução? Colocar pecinha por pecinha. Ou então, nosso amigo Renato vai até criar um joguinho, que eu acho fantástico, é isso que eu acho muito legal, esses jogos que ele cria aí no GeoGebra, tá certo? Alguma forma de preencher isso aqui com as letrinhas A e B, beleza? Então, pessoal, a gente começa hoje com esse problema da OBM, que também já caiu parecido na OBMAP, até na Olimpíada Canguru, tá certo? Tem outros tabuleiros. Tabuleiros também é uma parte que cai muito na Olimpíada, envolvendo a parte de jogos. A gente vai ver isso aqui. Estratégia vencedora, tá certo? Tranquilo? Tudo beleza? Eu acho que foi um problema simples, desse modo de resolução. Agora a gente vai para outro. Tem outras coisas que eu quero contar com vocês. Quantos são os subconjuntos de um conjunto? Quantos são os subconjuntos com dois elementos? Por que isso? Porque alguns problemas a gente precisa dessa forma. E nunca aqui a gente vai jogar uma fórmula para vocês. Jamais. A gente vai deduzir essa forma para tentar utilizar. Eu acho que o grande problema é esse. Nem o Loeste falou semana passada, ou foi o Renato. O professor dá uma equação de segundo grau, dá a fórmula, resolva essas 20 equações. Então, o cara faz só um processo mecânico, ele não entende o que é que está ocorrendo. Se você trocar os coeficientes, ele vai fazer do jeito que ele está vendo ali, né? Então, isso não é bom. Tem que pensar, raciocinar. Então, o combinatório, eu acho que é uma das melhores para começar a iniciar nesse mundo olímpico. Tranquilo? Vamos lá para o próximo. Qualquer coisa, vocês podem perguntar aí. Ó, esse outro problema aqui, assim, a origem dele é de um livro romeno, tá certo? Um livro de combinatória que deu esse gosto pela combinatória a várias pessoas do mundo, tá certo? Depois chegou aqui no Brasil esse livro, tá bom? É o livro do Tomesco, Ian Tomesco. Ele cobre toda a combinatória elementar e a combinatória mais pesada. Então, ele conta também todas as funções, funções de A para B, funções crescentes, decrescentes, injetoras, sobrejetoras, tá certo? E um dos problemas que tem lá, eu só fiz fazer uma atualização, coloquei aqui o 2021, e esse conjunto é o que tem lá, 1, 2, tá bom? Então, o que é uma função? Para eu ter uma função é um trio. Eu preciso de um domínio, que é o conjunto de partida, tá bom? Preciso de um conjunto de chegada, que é o contradomínio, e preciso de uma regra, tá certo? A regra vai me dizer o que é que cada elemento de A vai ser transformado em um elemento em B, tá bom? Então, neste caso, ele está dizendo aqui, ó, quer que a gente conte o número de funções de A para B, de modo que essa soma seja ímpar. Aí você pode pensar, mas como assim a soma seja ímpar? Porque cada F só pode ser 1 ou 2. Então, ou é par ou é ímpar. Então, quando é que uma soma é ímpar para vários elementos? Aí, aqui é um novo método de contagem, uma nova técnica. A gente vai olhar o fator determinado. Como assim? Então, vamos fazer o seguinte. Primeiro, vamos contar todas as funções, tá bom? Só para a gente relembrar isso. Então, o primeiro passo, vamos contar todas as funções. Todas as funções f de A para B. Aqui é o nosso A e aqui é o nosso B. Beleza? Lembrando, eu vou fazer um esboçozinho aqui, ó.
Contagem bem simples. Lembrando que uma função de A para B, desses dois conjuntos que são finitos, é uma sequência, tá bom? Então, o 1, ele é elevado aonde? Ele tem quantas escolhas? Ele tem duas escolhas. Ou o 1 é 1, ou é elevado no 1, ou 1 é elevado no 2. Decidindo quem é o f de 1, eu vou escolher quem é o f de 2. O f de 2 ou é 1 ou é 2. Então, vou fazer um tracinho aqui, ó. Então, formar uma função é formar uma sequência. Uma sequência de quantos termos? De 2021 termos. Então, cada carinha desse tem duas escolhas. Ou aqui será 1 ou será 2. Então, duas escolhas. Por que são duas escolhas? Porque no meu contradomínio tem duas escolhas, tá certo? Aqui tem duas escolhas, aqui tem duas escolhas, até esse aqui tem duas escolhas. Então, para eu formar uma função, eu tenho que tomar todas as decisões ao mesmo tempo. É como se eu chegasse em cada elemento desse. Tudo bem? Tudo bem. Você será levado aonde, né? Vai no 1 ou vai no 2? Então, para cada resposta que ele der, a gente vai ter uma função. Então, aqui eu vou ter 2 elevado a 2021 funções. Aqui tu conta todas elas. Aquelas em que a soma é par, aquelas em que a soma é ímpar. Veja porque, nesse caso, a soma ou é par ou é ímpar. Beleza? São números inteiros. Só que eu quero mais, né? Eu quero contar aquelas em que a soma total é ímpar. Aí você pode pensar, então vou logo dividir por 2, né? Porque se é par ou ímpar, não, a gente tem que ter bastante cuidado. Eu fiz até um caso disso, que era contando o número de divisores. Quando eu quero o número de divisores pares, às vezes a gente pensa, se o divisor é par ou ímpar, então basta eu dividir por 2 o total. Nem sempre a gente pode fazer isso. Então, vamos aprender do método normal. Então, vou fazer o seguinte, ó. Eu vou criar essa lista, f de 1, f de 2, até o f de 20. E o próximo é o f de 21, 2021. Então, olha agora o sentimento do problema. Matemática tem que ter muito sentimento, muita fé, né? A gente não pode desistir. Tem problemas desafiadores, então o que vai lhe diferenciar dos outros é a sua força de vontade, né? Nunca desistir, pensar o máximo, né? Tipo, a Emanuel e o Renato são doutores em matemática, então eles passaram momentos violentíssimos da vida, né? Quando estavam para fazer a dissertação, que é o doutorado em matemática, é o ápice, assim, do estudo e do conhecimento, tá certo? É o que vocês estão fazendo, vocês estão saindo de uma linha simples de pensamento e estão indo em busca de outros problemas, tá certo? Então, como é que a gente vai fazer? Eu vou definir primeiro os 2020 elementos. Ah, Luiz, mas a função não tem que ser definido todos? Tem, mas tenha calma. Então, vamos para cá. Ó. O f de 1 tem duas escolhas. Ou vai ser 1 ou vai ser 2. O f de 2 tem duas escolhas. O f de 3 até o f de 2021. Agora vamos ter um sentimento grande aqui. Então, eu vou chamar de S1 essa soma. Seja S1 a soma f de 1 mais f de 2 até o f de 2020. Beleza? Eu preencho isso aqui aleatoriamente. Essa soma tem duas opções. Veja que cada elemento desse é inteiro. Então, se ele é inteiro, ele só pode ser par ou ímpar. Olhando para esse conjunto, eles só podem assumir os valores 1 ou 2. Então, existem dois casos para essa soma, tá bom? Essa soma S1 é par, ou essa soma é ímpar. Opa, Luísa. E agora? Agora isso aqui vai resolver o problema rapidamente. Por quê? Como eu quero a soma total, eu vou chamar S a soma total. A soma total é o S1, a soma dos primeiros 2020
mais o F de 2021. Se esse cara aqui, ó, então tem dois caminhos. Se esse cara for par, o S1 for par, tá certo? Esse cara tem que ser ímpar, porque par mais ímpar é ímpar, tá certo? Então implica o seguinte, se S1 é par, implica que o F de 2021 tem que ser ímpar. Nesse conjunto do contradomínio, o único elemento ímpar é 1, ou seja, ele só assume um valor. Luizão, e se for o contrário, se for ímpar? Se o S1 é ímpar, implica que esse cara tem que ser par, porque ímpar mais par dá ímpar. Por que tem que ser ímpar? É uma restrição do problema, ele quer que seja ímpar, tá bom? Então, F de 2021 tem que ser par. O único elemento par no contradomínio é o 2. Opa! Então, o que é que isso quer dizer? Independente da forma que eu preencha esses 2020 elementos, aqui é que vem o sentimento agora. Esse carinha tem uma escolha. Aí você pode estar pensando, professor, mas aqui ele não assume duas? Assume. Mas, dependendo da forma de como eu preencho, esse último já vai ficar determinado em relação aos anteriores. Então, aqui, eu vou ter uma escolha. Isso aqui é algo que a gente fica desconfortável, né? Mais um. Só que aqui não são dois, é porque eu estou dividindo o problema em dois casos. Primeiro caso, a soma par. Segundo caso, a soma ímpar. Quando eu somo o caso par mais o caso ímpar, vai dar o total. Então, é o total vezes 1. Por quê? Porque sempre o F de 2021 só tem um único valor, ele vai estar determinado. Então, vezes 1. Isso aqui resolve até problema emocional, tá certo? Então, esse 1 é porque, independente de como eu preenchi os 2020 elementos para trás, esse cara já está determinado. Vocês lembram que eu falei essa palavra antes do problema? Fator determinado. Isso aqui resolve vários problemas. Eu vou resolver um problema aqui, que já foi de uma competição, que se você não tiver essa sacada, você vai fazer 5, 6 casos possíveis. E você pode fazer isso mais rápido, tá bom? Então, o total de funções, de modo que a soma é ímpar, vai ser o 2. Quantas vezes? 2020 vezes 1. Eu vou colocar assim, ó. E deixa esse 1 aqui, quando vocês estiverem revendo, vocês vão ver, o 1 é porque isso aqui já vai estar determinado, tá bom? Tranquilo, pessoal? Eu acho que esse deve ter sido o que causou mais desconforto até agora. Mas como eu vou fazer outros problemas que envolvem essa mesma ideia, aí vai fixar melhor. Mas pense no seguinte, a quantidade de funções até 2020 é 2 elevado a 2020. Dessa quantidade, tem uma parte que é par e tem uma parte que é ímpar. Se eu somar todas elas, dá o total. Para cada caso, né, se a soma for par, o final vai ser 1. Se a soma anterior for ímpar, o final é par. Ou seja, ele já vai estar determinado. Ok, pessoal? Então, é um problema bacana. E tem vários outros problemas com essa mesma ideia, tá bom? Aqui eu poderia colocar mais 2 elementos, tá certo? Mais 3. E aí vai. Aqui é só para mostrar como contagem, você pode, com esses problemas, você pode contar funções crescentes, injetoras, e aí vai. Em outro momento, aí eu conto todas as funções crescentes, isso de um conjunto A para um conjunto B qualquer, tá certo? Crescentes, injetoras, sobrejetoras. Tudo beleza, pessoal? Tudo tranquilo? Vamos lá para o próximo. Qualquer coisa vocês... E aí, Caio, tudo beleza, Caio? Vamos lá. E aí, Stephanie, Júlia. Eu pedi lá, ó, que vocês colocassem o nome, o sobrenome e a instituição, que era só já para eu passar para esse rapaz lá da Assembleia, né? Para ver quantos alunos. Tem muito aluno de fora, né? Como eu dou aula também, né? No Piauí, aí eu divulguei lá para os meus colegas do IF de lá
para eles passarem. E lá no Piauí, tem muitos professores que moram no Maranhão, né? E eles divulgaram, tem muito aluno no Maranhão, tem aluno de todo canto, né? A ideia é divulgar o máximo. Então, olha esse problema aqui, ó. Esse problema aqui é muito legal e vai servir para vários outros problemas, que é o seguinte: considere um conjunto com N elementos. Aí isso, quem estuda lá no nosso campus, normalmente essa disciplina é a do S1, né? Teoria dos conjuntos e funções. Quem vê isso é o Emanuel ou o Carlos Henrique. Então tem todo esse formalismo, tá bom? Para a teoria dos conjuntos. Conjunto vazio, as inclusões, interseções, tá certo? Quem foi aluno deles dois sabe o que eu estou falando. E aprende muito bem com ele, com esses dois amigos. Então é o seguinte, ó. Considere um conjunto com N elementos, determine em função de N, vamos lá, o número de subconjuntos de A. O que é um subconjunto? Um subconjunto é um conjunto, só que os elementos desse novo conjunto estão relacionados com o nosso conjunto maior. Como assim? Então, eu vou fazer o seguinte, seja A esse nosso conjunto. Que eu vou dizer que o conjunto é 1, 2, 3, até N. Beleza? Como é que eu gosto de começar um problema para eu entender o que eu estou fazendo? Vamos fazer um caso pequeno. Vamos supor que o N é 2. Só para a gente entender como é que conta isso e como é que faz o caso geral. Ó, digamos, N igual a 2. Daí o nosso conjunto, A, vai se tornar esse carinha aqui, ó. 1, 2. Quem são seus subconjuntos? Eu vou listar aqui, ó. Tem o vazio, que é subconjunto de todo mundo. Tem o 1, tem o conjunto 2, que possui o elemento 2, e tem o 1, 2. Opa, tem 4 elementos, que isso é uma potência de 2. É claro que eu não vou ficar fazendo isso por os outros conjuntos. Tem outras formas de provar a quantidade de subconjuntos, por indução. Aqui eu vou fazer por contagem. Como é que eu vou fazer por contagem? Então vamos lá para o item A. Então aqui tem o nosso conjunto. N-1, N. E aqui embaixo eu vou colocar o nosso B, que é um subconjunto. Formar um subconjunto é como se você estivesse convidando pessoas para uma festa. Tá certo? Você está formando comissão. Pense em um grupo de N amigos e você vai escolher alguns desses amigos para fazer uma comissão. Então, vou colocar os tracinhos aqui, ó. Como assim, professor? Você chega para o 1, né? O elemento 1, e diz: 1, tudo bem? Tudo bem. Como é que estão as coisas? Estão bem? Estou montando um novo conjunto, né? E eu quero saber se você faz parte desse novo projeto, né? Dessa nova comissão. O que é que ele pode dizer? Sim, ou ele vai fazer parte, ou ele não vai fazer parte. Então, aqui, ou eu vou colocar nesse primeiro tracinho, ou eu coloco S, S é sim, a resposta dele foi sim, ou eu coloco não, se a resposta dele foi não. Ou ele vai fazer parte de B, ou ele não faz parte. Então, aqui eu tenho duas possibilidades. Então, eu tenho que tomar quantas decisões? N decisões. Por quê? Porque são N pessoas, N elementos que eu vou fazer a pergunta. Depois eu chego para o 2. 2, tudo bem? Tudo bem. Estou montando um projeto. Quero saber se você vai fazer parte desse novo projeto. O que é que ele vai dizer? Sim ou não? Então, aqui eu tenho duas escolhas. Duas possíveis respostas. Ou eu coloco S, ou eu coloco não. Até de modo que o último elemento. Eu vou ter duas escolhas. Tá bom? Como são N elementos, então, para eu formar um subconjunto, eu tenho que ter tido as N respostas. Tá bom? Ora, rapaz. Pelo princípio multiplicativo, né, vou colocar um 2 por aqui, ó. Isso vai nos dar 2 elevado a N respostas ao mesmo tempo.
para cada grupo de respostas, eu vou ter um conjunto. Como assim, professor? Digamos que todo mundo disse não vou fazer parte desse projeto. Então, neste caso, quando eu tenho N, tudo N, ou seja, nenhum elemento de A vai fazer parte de B. Então, o nosso B se torna vazio, não tem elemento. Outro caso, quando todo mundo faz parte, eu vou colocar S aqui, ó. Então, neste caso, o sim de todo mundo, o B se torna o A. Ah, professor, assim fica muito bom. Outro exemplo de que essas respostas, isso tem um princípio objetivo, né? Para o número de respostas e para o número de conjuntos. É que eu estou falando de uma linguagem bem informal. Outras respostas possíveis poderiam ser assim, ó. S, S e o resto tudo N, ó. Isso aqui representa qual conjunto? Representa esse conjunto, ó. Um disse sim, o 2 disse sim, e os outros disseram não. Então, B virou o conjunto com dois elementos. Então, existem 2 elevado a n subconjuntos. Existem 2 elevado a n subconjuntos. O número de subconjuntos de um conjunto com n elementos é chamado, né, possui 2 elevado a n subconjuntos. Vocês veem isso lá no primeiro ano do ensino médio da seguinte forma: o conjunto das partes de A, tá bom? Quem é esse conjunto? É formado pelos conjuntos B, de modo que B está contido em A. Aqui é um símbolo, né? B contido em A. Neste caso, quando A é finito, o P de A é finito. E a quantidade de elementos é 2 elevado a n, tá bom? Então, deixa eu só relembrar isso para vocês, ó. Se A é finito, ou seja, o conjunto é finito, o número de elementos das partes de A são todos os subconjuntos. É 2 elevado ao n de A, quantidade de elementos. Beleza? Pronto. Essa parte é tranquila. Agora o item B. O item B já é mais preciso. Número de subconjuntos com 2 elementos. Sempre quando falar em subconjuntos, pensem em grupos de pessoas. Por que eu gosto de falar isso? Porque em um grupo de pessoas, só importa quem são as pessoas. A ordem das pessoas não importa. Por exemplo, eu formei um grupo com 3 professores. Luiz, Renato e Emanuel. É o mesmo grupo de Renato, Luiz, Emanuel, ou Emanuel, Luiz e Renato. A ordem não importa, só importa os participantes desse grupo, tá bom? Então, em um conjunto, formar um subconjunto, a ordem dos elementos não importa e a gente não conta elemento repetido, tá bom? Então, veja o seguinte, o conjunto AB, formado por 2 elementos, é o mesmo conjunto BA. Então, deixa eu escrever isso, ó. Em um conjunto, a ordem dos elementos é irrelevante. O que é que importa? O que importa é quais são os elementos. O que importa é quais são os elementos. Ah, então aqui a gente tem que ter cuidado. Combinatório, eu escuto falar, quando eu começo a dar aula, o pessoal, professor, combinatório tem muitas divisões, é só dividir que dá certo. Será que é só isso, né? Por que eu tenho que fazer divisões? Então, eu vou para mais uma página para a gente contar o item B. Quando a gente entender esse item B, vocês vão ver as diversas aplicações desse item B e depois a gente vai para o item C. Aí eu vou conseguir contar ou resolver vários outros problemas de competições com uma técnica bastante simples. Deixa eu vir para cá. Espera aí, aqui, ó. Então, vamos lá para o item B. Eu vou fazer o seguinte. Novamente, eu vou considerar o meu conjunto A. Só que agora eu vou colocar A1, A2, A3, até a N. Então, um conjunto com
N elementos. Então, queremos formar subconjuntos com 2 elementos, tá bom? Então, os nossos subconjuntos são assim, ó. X, Y, onde X e Y pertence a A, tá certo? Na hora que eu digo isso, X é diferente de Y. Professor, mas como é que a gente vai contar se a ordem não importa? O que é que eu vou fazer? Eu vou contar a quantidade de números de 2 algarismos, onde os algarismos pertencem a A. Professor, isso é possível? Sim, rapaz, sempre com fé dá certo. Então vamos fazer o seguinte, vamos contar a quantidade de números ou sequências, né, de 2 dígitos. Eu gosto de colocar números, que é mais fácil de entender. De 2 dígitos, onde os algarismos estão em A. Professor, como assim? Da seguinte forma. Primeiro algarismo, segundo algarismo, como se fosse unidade e dezena. Beleza? Então, queremos formar números de 2 dígitos, onde os algarismos são esses caras. Beleza? Então, vamos tomar 2 decisões. Decisão 1, decisão 2. Para cá, pessoal, para dezena, eu tenho quantas escolhas? Existem N escolhas. Outra observação, não se preocupe se tem o 0 aqui ou não. Aqui eu quero só contar números de 2 dígitos. Por que números de 2 dígitos? Porque a ordem importa. Dezena, unidade, unidade, dezena. Então, para cá existem quantas escolhas? N escolhas. Para a unidade, só vão restar N menos 1 escolha. Por quê? Porque eu quero formar números com 2 algarismos distintos, tá bom? Então, N menos 1 escolha. Ou seja, se a gente multiplicar N vezes N menos 1, representa o quê? Todos os números de 2 algarismos, vou até colocar 2 algarismos distintos, tá bom? Onde os algarismos estão nesse conjunto. Professor, mas como é que o senhor vai fazer a relação entre subconjunto? Agora que vem o sentimento. Veja o seguinte. Considere um subconjunto. Subconjunto, vou fazer assim, ó, AB. De A. Esse subconjunto, eu posso formar quem? Podemos formar 2 números. Luizão, quem são? Esses aqui, ó. O AB e o BA. Vejam que esses 2 números são distintos. A dezena é A e a unidade é B. Aqui a dezena já é B e a unidade é A. Então, são 2 caras distintos. Só, pessoal, que eles representam o mesmo conjunto. Quem é o conjunto que eles representam? AB. Opa! O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que para cada subconjunto com 2 elementos, eu posso formar 2 números de 2 algarismos. Só que eu tenho a quantidade de números de 2 algarismos. São quantos? Ó? N vezes N menos 1. Então, o que é que eu vou fazer? Seja X a quantidade, é o que eu estou atrás, ó, a quantidade de números, ou de subconjuntos com 2 algarismos. Isso aqui vai resolver problema emocional. Subconjunto com 2 elementos. É melhor fazer assim, com 2 elementos. Elementos de A. Tá certo? Ora, só que a gente viu que para cada subconjunto eu formo 2 números de 2 algarismos. E para cada 2 números, tá certo? Desse formato, eu estou associando eles a um único subconjunto. Então, olha que lindo. Então, 2 vezes x, isso vai me dar todos os números de 2 algarismos. Porque 2 vezes
por causa disso aqui, ó. Isso vai nos dar todos os números. Só que quem são todos esses números? N vezes N menos 1. Ah, professor. Agora faz sentido dividir por 2. Então, x é igual a N, que é a quantidade de subconjuntos, vezes N menos 1 sobre 2. Lá na frente, quando eu estiver vendo fatorial, isso é o N escolhe 2. E esse 2 é o 2 fatorial, que são as permutações. Mas, por enquanto, não precisa. Ou seja, tá certo? Então, é bem mais simples. Eu vou fazer uma aplicação que vocês vão ver como isso é forte. Por exemplo, existem 5 pessoas numa sala. Vamos pensar no IFCE, né? Tem lá 5 pessoas. Aí a tia Márcia chega e diz assim, ó, eu quero escolher 2 pessoas. Eu quero formar um grupo com 2 dessas 5 pessoas. A ordem das pessoas não importa, só importa quem são as pessoas. Então, como é que eu faço isso? 5 modos para escolher a primeira, 4 modos para escolher a segunda. E divido por 2, porque a ordem não importa. Isso é formar subconjuntos, beleza? Deixa eu colocar mais observações aqui, ó. Tranquilo, pessoal? Então, exemplo. Aí tem vários exemplos, né? Exemplo. De quantos modos podemos formar um grupo com 2 pessoas, aqui a tia Márcia está formando, né? 2 pessoas de um grupo que possui 5 pessoas. Então aqui é a mesma associação. Você tem um conjunto A de pessoas. P1, P2, P3, P4 e P5. Então, você quer escolher ou formar subconjuntos com 2 pessoas, tá certo? Então, a quantidade de subconjuntos, então, é a mesma associação. Queremos formar subconjuntos com 2 elementos. 2 elementos. Sempre tente fazer essa associação, que aí não tem perigo de você não lembrar da teoria, tá certo? Ou seja, a gente quer formar todos esses subconjuntos aqui, ó. PI, PJ, onde esses caras são esses elementos. Só que a gente já viu como é que a gente faz, ó. É 5 vezes 4, eu formo todos os números, depois divido por 2. Esse por 2 é o quê? A ordem. AB é o mesmo BA. Então, isso vai nos dar 10 grupos ou 10 conjuntos. Ou 10 grupos de 2 pessoas, tá bom? Então, 10 modos possíveis. Outro fato legal que eu vou contar para vocês, quando a gente estuda lá geometria, começa a estudar polígonos, o professor fala do número de diagonais. O que é uma diagonal? É um polígono convexo, né? Eu pego 2 segmentos, 2 vértices e ligo, de modo que esse segmento não seja lado. Isso é chamado de diagonal. Professor, tem como contar o número de diagonais usando combinatória? Tem. Combinatória vai resolver diversos problemas, tá certo? Então, deixa eu colocar uma aplicação aqui. Isso aqui é o exemplo mais básico para você ver que isso é poderoso. Então, vou fazer assim, seja A1, A2, até a N, um polígono, vou colocar regular, tá bom? Mas aqui basta ser convexo. Quantas são as suas diagonais? Então, relembrando, o que é uma diagonal? Então, vamos escrever assim, ó. Uma diagonal é um segmento, de que forma?
da forma AI, AJ, onde I e J não são consecutivos, porque se forem consecutivos, eu vou ter um lado, tá bom? Onde I e J não são consecutivos. Deixa eu fazer um esboço aqui, só para ficar melhor. Eu vou só colocar esse polígono inscritível, né? Fica mais fácil de marcar esses pontos. Para vocês verem isso. Eu vou colocar aqui, ó. Tipo, A1, A2, A3, A4, A5 e aqui até o nosso AN. Então, o que é uma diagonal, né? Isso aqui é uma diagonal, ó, porque eu estou ligando vértices não consecutivos. Aqui é outra diagonal, tá certo? Isso aqui é outra diagonal. Agora, isso aqui já não é diagonal, ó, porque é lado, tá certo? Sempre que eu ligar dois vértices consecutivos, eu vou ter o lado do polígono. N e 1 eu estou considerando consecutivos, tá certo? Beleza? Então, esses de amarelo são lados, logo não conta para a nossa diagonal. Então, o que é uma diagonal? Então, vamos usar o nosso sentimento combinatório aqui. Vai ser o seguinte. Então, eu vou considerar o conjunto dos meus vértices. Então, seja A, esse conjunto. A1, A2, A3, até AN. Tá bom? Então, vamos formar todos os subconjuntos com dois elementos. Quando eu formo um subconjunto com dois elementos, a ordem não importa. Para nós, isso é que eu estou atrás. Porque o segmento AB é o mesmo segmento BA. Tá bom? Deixa eu colocar aqui essa observação. AB é o mesmo BA. Isso contando esses segmentos. Toda vez que eu tiver um subconjunto com dois elementos, eu tenho um segmento. Se eu tenho um segmento, esse segmento ou será lado ou será diagonal, tá bom? Então, olha que lindo. O número de subconjuntos com dois elementos de A, é todos os segmentos do polígono. Todos os segmentos nos dá o quê? Os lados e as diagonais. O que é que eu vou contar por retirada, tá certo? Eu sei a quantidade de lados, são quantos? São N lados, só que eu quero a quantidade de diagonais. Só que quantos são subconjuntos? Para cada subconjunto eu vou ter um segmento. Então eu preciso saber o número de subconjuntos. Então o número de subconjuntos é N, existem N vértices, aí N menos 1, sobre 2, porque a ordem não importa. Então isso aqui são todos os subconjuntos. Só que cada subconjunto me dá uma diagonal. Quanto é o número de lados? N mais, eu vou chamar de D. D é o que eu estou atrás, o número de diagonais. Então, eu vou contar por retirada. Então, o número de diagonais é N menos 1 sobre 2, menos N. Veja, eu estou contando o total e estou contando o que eu não quero. Então, isso aqui é uma contagem indireta. Coloco N em evidência, fica N menos 1 sobre 2, menos 1. Olha que lindo. Então, fica N menos 3 sobre 2. Então, aqui está o porquê que o número, uma demonstração, que o porquê que o número de diagonais de um polígono regular é N vezes N menos 3 sobre 2. Tá certo? Isso aí tem diversas aplicações. Eu poderia passar o dia todo fazendo problema só com subconjuntos com dois elementos. Tá certo? Agora, o que é que eu vou fazer? Para a gente terminar essa parte de subconjuntos e atacar os outros problemas, beleza?
Eu vou contar agora os subconjuntos com 3 elementos para a gente ir para os problemas, para vocês verem como é que isso ocorre. Beleza? Beleza, Júlia? Tomar uma aguinha aqui. Estou um pouco rouco, porque dia de sexta é o dia que eu tenho mudança, diferença de clima, né? Eu dou aula no Piauí, eu dou 12 aulas. Então, tem vários fatores. Então, no sábado eu fico mais rouco. Beleza? Então, vamos para cá, ó. Agora, deixa eu voltar para eu pegar esse item C, ó. Veja que eu vou levar esse problema lá para frente, ó. Tá aqui o número de diagonais. Depois eu gero o PDF, tá certo? Contar uma historinha para vocês, porque é que eu escrevo tão rápido, né? Já era para eu ter... Eu dou aula também de Olimpíada no nível 1. São os meninos sexto ano, né? Foi onde eu comecei a dar aula, né? Para a Olimpíada de sexto. E ele sempre diz, tio, vamos usar uma caligrafia, não sei o quê. No começo eles não conseguem entender, não, né? Os alunos já das escolas militares, eles dizem que antes de eu começar as aulas, era para eu colocar os símbolos, né? Alguns símbolos que eu uso, eles dizem que não entendem. Mas por que é isso aí, ó? Muitas vezes eu ficava na biblioteca da UES, né? E eu não tinha dinheiro para tirar xerox. Aí o meu tio conseguia folhas, né? Folha que dava para escrever só de um dos lados. Então eu copiava. Tipo, dia de sexta-feira era o dia que eu ficava o máximo possível na biblioteca, eu copiava. Tipo, as listas que o professor passava, eu quero que faça do exercício 1 ao 50 do livro tal. Eu ia lá e copiava tudo, né? Até hoje eu ainda tenho algum dessas folhas, né? E aí, às vezes, a bibliotecária dizia, Luiz, a gente vai fechar a biblioteca. Aí eu, para querer copiar tudo e passar o final de semana, porque a gente tinha uma cota de livros, era muito pouco, né? Então, os que não dava para levar, eu copiava, né? Então, a letra ficou... Eu escrevo muito rápido. Hoje eu já estou escrevendo bem mais calmo, né? Mas ainda está rápido. Então, vamos nós. Ó. Considera um conjunto com n elementos. Determine em função de n o número de subconjuntos de A com 3 elementos. Então, agora, eu vou fazer o seguinte. Eu tenho A, eu vou escrever desse mesmo formato, até n. Então, isso aqui é um conjunto com n elementos. Queremos subconjuntos da forma. Tem um ex-professor meu que está aqui, ele está inscrito, eu vi o nome dele, foi um grande professor que eu tive no sexto, que era a quinta série, né? Onde XYZ, o Ricardo Carvalho, tá certo? Ele foi meu professor no colégio Matias Beck, um colégiozinho pequenininho, né, próximo à casa, e ele foi um dos grandes incentivadores que eu tive, né? Então, todos esses professores, de algum modo, eu estou transmitindo o conhecimento que eu aprendi com eles, né? Aí sempre a gente tem, né? No ensino médio eu tive 2 grandes professores, na universidade diversos, né? E no mestrado eu tive uns que o nível de inteligência e criatividade é fora do comum. Depois eu vou falando isso para vocês. Eu acho que eu tenho as fotos com eles, né? Todos esses. Beleza? Então vamos lá, eu quero formar subconjuntos. Como é que eu faço isso? Subconjunto, a ordem não importa, tá bom? O que é que importa? Quais são os elementos? Por exemplo, agora a tia Márcia, né? Chega lá no pátio do IFCE e diz, ó, eu quero, desse grupo, eu quero escolher 3 pessoas. A ordem que ela vai escolher as pessoas não importa. Só importa quais são as pessoas, tá certo? João, Maria e Rafael, é o mesmo Rafael, João e Maria. A ordem não importa, só importa depois de formado o grupo. Então, como é que eu faço isso? Primeiro eu vou para uma coisa que eu consigo contar, que é números de 3 elementos, que é bem mais simples. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Então, vamos contar a quantidade de números de 3 dígitos
de 3 dígitos, tá certo? Onde os algarismos estão em A. Tem outro grande colega também, eu estou vendo o nome aqui de alguns. É um grande amigo hoje, né? Nós começamos a trabalhar junto lá no Colégio Evolutivo. A gente fez um concurso junto para professores da Marinha, né? Aí eu lembro que nessa época eu não passei, foi o primeiro concurso que eu tentei. Ele passou. Aí depois depois eu fiz o concurso do IFCE. Eu passei no concurso do IFCE em 2010. Tá certo? Então vamos contar isso aqui, ó. Unidade é o grande Ricardinho Maravilhas. Unidade, dezena e centena. A gente foi fazer esse concurso lá no Rio de Janeiro. Pensa num negócio caro, rapaz. A gente, aqui na maior dificuldade, aí vai para o Rio, tudo caríssimo. Então vamos para cá. Para centena, eu tenho quantas escolhas? Eu tenho N escolhas. Para dezena, eu tenho N menos 1. Por que eu estou colocando os algarismos distintos? Porque, como eu vou fazer a associação, o meu conjunto não pode ter elemento repetido. E para a unidade, eu vou ter N menos 2. Então, isso aqui nos dá todos os números com 3 algarismos distintos desse conjunto. Professor, mas como é que o senhor vai fazer a associação com um subconjunto? Agora que vem a criatividade. Ó. Seja ABC um subconjunto de A. Quando eu escrevo isso, automaticamente eu estou garantindo que os 3 são distintos. Tá bom? Para cada subconjunto de A, eu vou associar quantos números de 3 algarismos? Então, podemos formar os seguintes números. Quais números? Esses aqui, ó. ABC, ACB, olha que lindo. BAC, BCA, CAB, CBA. Então, para cada subconjunto agora, eu consigo formar 6. E para cada 6 desses aqui, ó, desse formato, com A, B e C, eu estou associando um único subconjunto. O que é que eu quero? O número desses carinhas. Só que eu sei o total que eles representam. Então, isso aqui morreu, né? Então, a gente fala o seguinte, ó, seja X o número de subconjuntos com 3 elementos. Com 3 elementos. Olha que lindo. Então, cada subconjunto desse é levado, vamos pensar numa função, né? É levado nesses 6 elementos, ou seja, tem uma associação. Cada subconjunto representa 6 números. E para cada 6 números dessa forma, eles vêm de um único subconjunto. Então, 6 vezes x nos dá todos os números de 3 algarismos. 3 algarismos. Só que isso é quanto? A gente contou. Quando eu falo 3 algarismos, é 3 algarismos distintos, tá bom? N menos 1 vezes N menos 2. Logo, nosso número de subconjuntos terminou o problema. Ó. N vezes N menos 1 vezes N menos 2. Aí, por que é que eu divido por 6? Né? Quem é esse 6? São todos esses números possíveis que eu formo com o subconjunto. Lá na frente, a gente vai ver que esse 6 é o 3 fatorial, mas, por enquanto, isso se torna desnecessário, tá bom? Então, se eu tenho um grupo de 10 elementos e eu quero formar grupos com 3 pessoas, aí vai ser 10, 9 vezes 8 sobre 6. Ou, um problema que já caiu, né? Considere pontos sobre uma circunferência. Quantos são os triângulos possíveis, né? Beleza? Então, é essa quantidade de triângulos. Agora, pessoal, esse era o que faltava lá para a gente terminar nossos primeiros passos de contagem, né? A listinha para cá tem muita coisa.
Quando for na outra aula, eu já vou para outro tema, para não ficar sempre um mesmo tópico, né? O que é que eu vou fazer agora? Eu vou mostrar que como isso aí vai resolver diversos problemas, tá certo? Tranquilo? Deixa eu colocar só uma observação disso aqui, ó. Tipo, exemplo 3. Exemplo 3. Tranquilo, Stephanie? Stephanie é uma dedicação imensa, né? Então, considere 10 pontos em uma circunferência. Quantos são os triângulos que podemos formar? Podemos formar com esses pontos, né? Então, aqui, vamos fazer o seguinte, ó. Então, por exemplo, deixa eu só fazer uma ilustração aqui. Vai ficar tão organizado que é o quadro do Emanuel, né? 5, 6, 7, 8, olha aí, 9, 10. Então, um triângulo possível é esse aqui, ó. Basta eu tomar 3 pontos quaisquer, ó. Esse e esse. Então, esse aqui me dá um triângulo. Outro triângulo possível é esse, ó. Ou seja, para cada 3 pontos, eu tenho um triângulo. Outro triângulo possível, posso formar esse aqui, ó. Beleza? E então tem... É claro que é quase impossível você escrever todos aqui, ó, formar todos os triângulos. Em geral, a gente quer saber só a quantidade. Então, para saber a quantidade, o que é que a gente faz? Usa esse princípio violentíssimo. Então, você tem esse conjunto, que eu vou chamar de vértices, V1, V2 até V10, e você quer formar triângulo. Então, o que é um triângulo? Um triângulo ABC é um subconjunto de A com 3 elementos. 3 elementos. Da forma VI, VJ, VK. Para cada subconjunto eu tenho um triângulo, e para cada triângulo eu tenho um subconjunto. Só que a gente viu que o total de subconjuntos será 10, porque são 10 elementos, vezes 9, vezes 8, sobre 6, né? Isso aqui eu ainda posso fatorar, vamos só ver quanto é que dá isso, ó. 3 vezes 2, cancela esse cara com esse, dá 3, esse com esse dá 4. Olha a quantidade, ó. 120 triângulos ABC, formado por esses vértices. Então, era quase impossível você riscar todos, né? Beleza? Então, agora o que é que a gente vai fazer? Vamos aplicar esses métodos nos problemas. Vamos nós. Ó, outro problema que também foi da UBM, mas eu já vi esse problema em outros locais também, né? Olha que problema bacana. Eu já vi uma solução desse problema no braço, né? O que é no braço? O cara saiu fazendo todas as opções possíveis. Então, olha o que é que ele diz. Considere esses 6 números e eu vou colocar nesses 6 espaços. Tá certo? Só que ele quer que obedeça a dupla desigualdade. Vixe, professor, como assim? Eu quero que esse número de 2 algarismos seja maior do que esse número de 2 algarismos, que seja maior do que esse número de 2 algarismos. Então, como é que eu vou fazer isso, né? Então, deixa eu reescrever isso aqui, ó. Lembrando que o que define se um número de 2 algarismos é maior do que outro, você não olha o algarismo das unidades, né? Só se os das dezenas forem iguais. Como é que eu não posso repetir
Então, o que vai determinar se um número é ou não maior vai ser o algarismo das dezenas. Então, eu vou colocar assim, ó. A, B, C. Então, a nossa primeira decisão vai ser escolher, sempre que eu falar essa palavra escolher, eu estou me referindo a subconjunto. Subconjunto, a ordem não importa, tá bom? Então, vamos escolher 3 elementos daqui para colocar nos locais A, B e C, tá bom? Então, vamos fazer o seguinte, a nossa primeira decisão, escolher é formar subconjunto, escolher 3 elementos desse conjunto. 4, 5, 6, 7, 8, 9. De quantas formas podemos fazer isso? É a mesma coisa de formar subconjuntos com 3 elementos. Como são 6, eu tenho 6, então vai ficar 6 vezes 5 vezes 4 sobre 6. Aqui eu estou utilizando que argumento? O exercício passado, né? O item C. Beleza? Isso nos dá 20 opções. Ou seja, 20 grupos com 3 elementos. Escolhido, agora que tem um fato importantíssimo. Escolhido esses 3 números, vamos colocar nesses 3 locais. Tá bom? Então, vamos escrever isso. Colocar os 3 números escolhidos, em ABC. Ó, pessoal, aqui é que é importante. Como o problema pede que esse número seja maior do que esse, que seja maior do que esse, só tem um modo de eu colocar esses 3 escolhidos para cá. Por quê? Digamos que eu escolhi o 4, o 5 e o 6. Digamos, a única opção é o 6 vir para cá, o 5 vir para cá e o 4 vir para cá. Então, só tem um modo. Por quê? Para satisfazer a dupla desigualdade. Ou seja, já está definido. Vou até colocar aqui. Ó. Já está definido. Professor, e agora? Ora, na hora que você define esses 3 carinhas aqui, como são distintos, não importa o que você vai colocar nas unidades. Sempre esse número vai ser maior do que esse, que vai ser maior do que esse. Então, decisão 3, colocar os outros números nas unidades. De quantas formas eu posso fazer isso? Ó? Então, digamos, eu coloquei o 4, o 5, o 6 para cá, né? Então, sobraram quem? Ó, sobraram o 7, o 8 e o 9. Para as unidades. Então, para cá, eu tenho quantas escolhas? Tenho 3. Escolhido, quem vai ficar aqui, só restam 2 opções para cá e depois para outra unidade, 1. Então, vai ser 3 vezes 2 vezes 1. Ou seja, o 9 tem 3 escolhas. Escolhido aonde o 9 vai ficar. Aí o 8 tem 2 e o 7 tem 1 escolha. Esse aqui, pessoal, é um dos casos, tá bom? Existem diversos. Então, o total, esse problema é lindo, é uma aplicação do subconjunto. Professor, e se eu não soubesse quantidade de subconjuntos? Você ia ter que fazer no braço. Todas as opções, né? Ver quantas, são 20, não são muitas, mas dá trabalho, para depois você vir para as unidades. Então, o total são 20 vezes 6, que são 120 opções. Aqui é um problema que pode cair em OBMAP, tá certo? Canguru, escola militar, tem muitos problemas no ITA e no IME parecido com esse. Eu até fiz uma versão, né, para um teste de seleção, que eu colocava a tripla desigualdade. Aí colocava mais 2 algarismos, tá certo? Então, só mostrando que esses fatos de subconjuntos, escolher isso tem que ter bastante cuidado, né? Quando é que eu escolho? Quando a ordem não importa. Depois eu defino a ordem. Tranquilo? Vamos nós.
Outro problema da OBM. Queria que vocês pensassem, lessem um pouco e dessem uma olhada. Ele diz o seguinte: quantos números inteiros entre 10 e 1000 possuem seus dígitos em ordem estritamente crescente? O que é estritamente crescente? Aí ele dá um exemplo, né? Ele vai só jogar uma pergunta dessa. 47 e 126 são números desse tipo, ou seja, a dezena, a unidade é maior do que a dezena. Aqui, ó, 2 maior do que 1 e o 6 maior do que 2. Tem que ser uma escadinha, né? Números que não satisfazem o problema. 52 não satisfaz, né? Porque para ele tem que ser da esquerda para a direita a ordem crescente. Aqui também não satisfaz, ou seja, não pode ter algarismos repetidos. Ó. Tá certo? E não pode ter também o zero, se você perceber. Então, como é que eu vou fazer? Veja que tem números de 2 algarismos e tem número de 3 algarismos. Então, divida o problema em 2 casos. Quais são? Você vai contar os números de 2 algarismos e depois conta os números de 3 algarismos que satisfazem o problema. Veja que o 1000 tem 4 algarismos, só que ele não satisfaz o problema. Então, você vai fazer o seguinte, ó. Solução. Vamos dividir o problema em 2 casos. 2 casos. Aí eu vou escrever assim, ó, 10,99 união com 100 até o 999. Então, quem são os casos? Primeiro caso, vamos contar os de 2 algarismos, e no segundo caso, os de 3 algarismos. Vamos contar os de 3 algarismos. 3 algarismos. Pronto. Depois a gente soma, tá certo? Pessoal, mas como é o formato desses números? Então, vamos lá. Primeiro, um número de 2 algarismos, ele é assim, ó, AB. Só que o que é que o problema está impondo para a gente? Ó? Esse cara, unidade é maior do que esse. Então, B maior do que A. Tá certo? Ora, como o menor valor possível para A é quanto? É 1. Tá certo? Porque ele é dezena. Então, nosso conjunto de escolhas vai estar aqui, ó. 1, 2, até 9. Eu vou tirar o zero. Né? O zero não faz parte dessa nossa contagem. Ou seja, toda vez que eu escolher 2 elementos, eu formar um subconjunto, automaticamente só tem um modo de colocar aqui. O menor deles é A e o maior deles é o B. Tá certo? Então, de quantas formas eu posso escolher? Escolher, eu não quero saber a ordem, só quero os elementos. Então, existem 9 vezes 8 sobre 2, que isso vai nos dar 36 subconjuntos de 2 elementos. Digamos que eu escolhi um conjunto AB. Deixa eu pegar um conjunto de números, valores numéricos. Por exemplo, 5 e 6. Esse foi o meu subconjunto. Com esse meu subconjunto, eu posso formar o 56 ou posso formar o 65. Só que daqui, somente um deles satisfaz o meu problema, que é esse. Tá certo? Então, só tem uma única chance de eu pegar esse subconjunto e trazer para cá. O menor vai ser A e o maior vai ser B. Tá certo? Portanto, existem 36 números de 2 dígitos que satisfazem o problema. Professor, tem outra forma de contar? Sempre tem, né? Você pode ir colocando assim, se A for 1, o B pode ser quanto? Se A for 2,
Se o B, o problema é quando chega no uso de 3 dígitos. Tá certo? Agora vamos contar os de 3 algarismos. Ó. 3 algarismos são assim, ó. A, B, C. O que é que eu quero? A menor do que B, menor do que C. A é o menor número desse carinha aqui, ó. E ele não pode ser zero. Então, nosso conjunto de escolhas vai ser daqui, ó. Até 9. Então, isso aqui é a mesma coisa de fazer o quê? Formar todos os subconjuntos com 3 elementos. Quando eu formo um subconjunto de 3 elementos, o menor deles automaticamente deve ser o A, o outro B e o outro C. Então, a quantidade desses números é a quantidade de subconjuntos de 3 algarismos. Tá certo? Então, existem 9. É bem mais rápido e violento, né? Sobre 6, que eu vou colocar aqui, ó. Números de 3 algarismos, que satisfaz o problema, né? De 3 algarismos. Beleza? Isso aqui nos dá 84, né? 84. Essa é a resposta dos de 3 dígitos. Como eu quero o total, então o total são 36 mais 84. São 120 números possíveis. Então, aqui é um problema que pode cair, em geral, prova de escola militar, né? Vestibulares, esses que existem, tá bom? O Enem é cobrado mais probabilidade, né? Eu vejo muitas questões de probabilidade, então, muitas questões legais. E aqui pode cair em OBMEP, tá certo? Canguru, qualquer dessas provas. Esse mesmo formato de material e curso é um curso que eu tenho também online, para alunos de escolas militares. É o mesmo materialzinho. Beleza? Tudo tranquilo, pessoal? Tudo de boa? Tranquilo as questões? Sim, sim. Sempre postando a gravação. Beleza? Vamos nós. Vamos para mais um. Hoje foram mais problemas, né? Sempre a primeira aula vai ser mostrando mais um pouquinho da teoria e a outra, como eu falo, tome peia, né? E aí, João Pedro, beleza? Vamos lá. Outro da UBM. Esse aqui já é bem mais delicado, né? É o que eu falei que a pessoa poderia fazer utilizando vários casos, só que você pode reduzir. Como é que a gente pode reduzir isso? Tá bom? Então vamos fazer o seguinte. Esse problema tem uma história legal que é o seguinte, ó. Um colega criou esse problema, né, para colocar na OBM. E a solução que ele tinha dado era um pouco longa, tá certo? Um pouco extensa. E tem um grande professor de Olimpíada, né? Um dos melhores, se não o melhor do país em geometria, né? Na verdade, ele é bom em tudo, mas em geometria ele é melhor do que todo mundo, né? É o Onofre Campos, né? A gente trabalha junto e a gente chama ele de Paladino, né? Rapaz, é impressionante. Os problemas de geometria, assim, da IMA, ele foi um dos responsáveis, né, pelo treinamento do meu irmão em geometria. Então, todos esses outros professores dessa nova geração que a gente vê aí, tiveram aula com ele, ou estudaram pelos materiais dele, né? Um cara extremamente humilde, decente, não aparece muito, né? É bem na dele, tá certo? Aí, quando o outro colega mostrou esse problema pro Onofre, o Onofre falou, rapaz, eu acho, né? Sempre é o jeito que ele fala, né? Ele nunca vai... Eu acho que dá para resolver de uma maneira mais curta. Dá até para colocar em um problema de primeira fase. Aí o pessoal falou, será, né? Como ele também é um curioso em matemática, estuda muita técnica, então a gente vai fazer usando esse método, que é o fator determinado. Como assim, né? Então veja o seguinte, ó. Então, o que é um número, por isso que ficou o número paladino, né? Na verdade tinha outro nome lá. A gente colocou esse nome paladino. Então é o seguinte, o que é um número paladino?
ele tem que ter 4 algarismos e tem que ser múltiplo de 9. O que é múltiplo de 9? A soma dos 4 algarismos tem que ser múltiplo de 9. Só que tem outra condição. A outra condição é essa aqui, ó. Nenhum dos dígitos é nulo. Tá certo? Então, o seu conjunto de escolhas vai de 1 até 9. Então, quantos são esses números paladinos? O que a maioria pensa em resolver é o seguinte, como a soma tem que ser múltipla de 9, então vamos ver as possibilidades. A soma ser 9, 18, 27, 36. Só que isso aí dá muito trabalho, tem várias restrições. Então, como é que a gente vai fazer? O nosso conjunto de escolhas. Os 4 tracinhos, A, B, C, D. E o nosso conjunto de escolhas é esse, ó. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Beleza? Por que eu não posso colocar o 0? Por causa disso. Os algarismos podem se repetir, tá bom? Não tem nenhuma restrição. E a restrição do problema é que o S, A mais B mais C mais D, é divisível por 9. Tá certo? Aí a gente vai lembrar de um fato lá do... deixa eu ver, eu acho sexto ano, não é? Quinto. Que é o algoritmo da divisão, que a gente vai estudar isso aqui fortemente, teoria dos números. É uma área que eu, desde a graduação, estudo, no mestrado estudei isso. Que é o seguinte, quando você divide um número inteiro por 2, quais são os restos? 0 ou 1. Se eu dividir um número por 3, os restos podem ser 0, 1 ou 2, tá certo? Isso é o que o algoritmo divide, garante, né? Se eu dividir um número por 9, os restos podem ser 0, 1, 2, 3, até 8. Então, esse fato eu vou utilizar fortemente, tá certo? Então, aqui é só montando o problema. Agora, eu vou definir, eu vou chamar de S1, essa soma. A mais B mais C. Você, professor, mas o senhor vai definir... E aí, Adriano? O senhor vai definir essa soma, mas eu não quero, né, a soma total. Como é que eu vou fazer isso? Então, vamos para cá. Segundo passo. Eu vou colocar os 4 tracinhos. Vou colocar aqui do mesmo jeito, A, B, C, D. Aqui eu vou preencher sem me preocupar. Só na tranquilidade. Eu tenho quantos modos para cá? 9 modos. Posso colocar do 1 até o 9. Aqui eu tenho quantos modos? 9 modos. Aqui eu tenho quantos modos? 9 modos. Aí você, Luizão, mas... E a propriedade que os 4, a soma dos 4 tem que ser múltipla de 9. Você não vai utilizar? Vou agora. Tenha calma, rapaz. Então vamos para cá. Quando eu preencher esses 3, aí o que é que eu vou fazer? Aqui é que vem o sentimento da coisa. Eu chamo de S1 essa soma. Eu vou dividir o S1 por 9. Na verdade, eu vou escrever isso... deixa aqui, ó. Eu vou dividir o S1 por 9. Aqui vai existir um quociente e vai existir um resto possível. Esse resto vai de 0 até 9. Então, eu vou reescrever assim, ó. Então, S1 é 9 vezes Q mais. Quais são os possíveis restos? Pode ser 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Opa, vamos para cá. Então, veja o seguinte. Se a soma for 9Q mais 0, ou seja, se a soma desses 3 primeiros for múltiplo de 9, o que é que implica? Como a soma total tem que ser múltipla de 9, o D tem que ser múltiplo de 9. Nesse conjunto aqui, o único múltiplo de 9 é o 9. Ou seja, implica que o D tem que ser 9. Beleza? Vamos mais. Se a soma for 9, é a soma dos 3 primeiros, tá bom? Foi o que eu preenchi. Se a soma for 9Q mais 1, então o outro número, quando eu somar com essa soma, tem que estar múltiplo de 9. Ou seja, ele tem que deixar resto 8. O único número que deixa resto 8 na divisão por 9 é o 8. Olha que lindo. Aqui a mesma forma. Se o cara for 9Q mais 2, o D tem que ser 7. Para quando eu somar 9Q mais 2 mais 7, dá múltiplo de 9. O que é que eu estou querendo dizer? Que sempre o algarismo D
já vai estar determinado em função dos anteriores. Ó, por exemplo, se for 9Q mais 8, então meu D tem que ser quem? Tem que ser 1, para quando eu somar, dar múltiplo de 9. Veja que o nosso conjunto de escolhas é esse aqui, ó. Se for 9Q mais 7, implica que o D tem que ser 2. Se for 9Q mais 6, o D é igual a 3. 9Q mais 5, o D tem que ser 4. 9Q mais 4, olha que lindo. Tem gente que chora de emocionado nisso aqui, ó. D igual a 5. E aqui o D igual a 6. O que é que isso quer dizer? Preenchendo isso aqui aleatoriamente, sempre esse carinha vai ter uma escolha. Aí você pode dizer, professor, mas aquele não assume os 9 valores? Assume. Mas para cada vez que você preencher os 3 lá, o próximo já vai estar definido. Então aqui tem um modo de escolha. Não quer dizer que ele assume um valor. Aqui é um modo de eu escolhê-lo, tá bom? Então isso aqui resolve até problema emocional. Dá 9 ao cubo. Esse problema é lindo. Aqui pode cair qualquer ITA, segunda fase, IME, tá certo? OBM, qualquer... Nas provas que eu coloquei no IFCE, né? Tem umas disciplinas que eu dou à noite que é chamada matemática discreta. Então esses probleminhas eu coloco lá para eles pensarem. Tranquilo? Vou ver aqui as mensagens, tem que estar olhando de vez em quando. E Adriano... Não, não tá na P ainda, não. É o Onofre. O Onofre eu conheci em 2000, né? 2000. Na verdade, eu conheci ele em 99. Eu já vi os materiais dele, né? Mesmo em escola pública, eu escutava falar. E conheci ele no ano de 2000. É 2002 a gente começou a dar aula junto, né? E sempre eu estudei pelos materiais dele de geometria. É um cara gente boa. Não sei se ele tem tempo, né? Ele tem muitos projetos, mas a ideia é que em alguns momentos, tipo, meu irmão, a minha mãe tá aqui em casa hoje, meu irmão tá nos Estados Unidos e veio passar uns dias no Brasil, né? Primeiro ele tá lá em Belém, que a esposa dele é de lá, e ele vai vir para encontrar com a nossa família aqui em Fortaleza. Então ele vai dar uma aula para vocês, vai ser mais contando a história dele, né? Me dar uns problemas, fazer uns problemas. Eu tô falando com esses ex-alunos que tem tempo, né? Para dar uma aulinha que eles gostam muito, né? Ontem eu estava falando com o Gustavo, que é o que eu coloquei o vídeo lá para vocês. O Gustavo foi meu aluno lá no Cristos. E ele, olha como o cara... Eu acho um dos melhores alunos que eu tive em combinatória. Eu sempre falo isso para ele. Até melhores do que os que foram para Olimpíadas, né? Participar de Olimpíada. O Gustavo passou no IME, passou no ITA, foi pro ITA, e não gostou do ITA. Disse, não gostei do ITA não. O pessoal, meu Deus, o ITA. Voltou, fez medicina, passou, e hoje está terminando medicina e vai se especializar na área de neurologia. Tá certo? São alunos fantásticos. Tem outro também que é o Levi, né? Levi foi de turma ITA. Isso é só para mostrar que essas Olimpíadas, não necessariamente você vai ter que ser um matemático. Isso vai servir para a vida de vocês, tá certo? O Levi também é outro da mesma época do Gustavo, já é médico, né? O Gustavo passou 2 anos decidindo ainda se ia ou não pro ITA. O Levi não, já foi direto para medicina, é médico, atendeu até um colega nosso, né? Que estava internado em um período e foi muito bem recebido esse nosso colega da matemática. Então tem vários alunos, tem aluno que trabalha no mercado financeiro, aí toda semana eu vou colocar um videozinho. Tem aluno que é médico, aí tem aluno advogado, tá certo? E não importa, isso vai servir para vocês de qualquer forma, beleza? Deixa eu ver se tem mais um aqui. Esse vocês acharam mais difícil desses que eu fiz até agora? Ou teve algum mais difícil? Esse, né? E é porque eu não fiz ainda
os mais difíceis. Vai ter mais problemas ainda, mais problemas violentos, tá certo? Mas vamos deixar para outro momento. Aí qual é a tarefinha de casa? Toda turma eu passo tarefa de casa, né? Parece aquele professor lá da terceira série, né, do fundamental. Mas é importante, né, copiar no caderninho o que é que vai fazer. O que é que eu aconselho? Refaçam esses problemas que eu fiz. Lá na lista de exercícios tem muitos problemas. Se você não conseguir, você coloca lá no grupo, né? Tem um grupo de WhatsApp, que é até mais fácil o contato. Que logo eu coloco a resolução. Eu vou colocar alguns alunos que eu tenho, que são alunos de Olimpíada, né? Para eles irem ajudando vocês. Eles gostam muito de fazer isso, tá certo? Tem vários alunos. E a gente vai, um ajudando ao outro, tá certo? Façam as atividades, tem lá, eu acho que eu coloquei a maior parte resolvida. Esse módulo é o mesmo módulo das Olimpíadas e das escolas militares que eu dou aula, é a mesma apostila que eu dividi, tá certo? Tem a logomarca lá, o Renato até brincou, disse que parecia um carimbo, né? É porque eu tenho muito ciúme, né, dos materiais. Eu faço isso com tanto tempo e com tanto carinho, né, para às vezes a pessoa... Isso já aconteceu, né, de clonarem meus materiais, né? Não o aluno pega e passa para outro aluno, eu estou fazendo é o bem, mas tipo, professor tira o nome, diz que é dele, isso aí já foi até caso de justiça, né? Mas já foi tudo resolvido, então sempre eu coloco essa logomarca para dificultar. Mas eu queria agradecer a todos por mais essa aula, presença de todos, divulguem, né? Muitos vão assistir depois essa aula lá no YouTube. Tem o nosso grupo de WhatsApp, tem os nossos professores lá no Classroom, tá certo? Tem a nossa equipe, são 5 professores, tem a foto lá de todos. Fazia tempo que eu queria colocar a foto de todos, né? Não é só a minha, é um grupo isso aqui, são várias pessoas, tá certo? E divulguem para os colegas, tá certo? Eu tô vendo aqui que tem professor da prefeitura, né? Tem professor do estado, tem colegas de trabalho aqui, tá certo? Isso é muito importante. Às vezes o cara vê uma técnica nova, tem problemas legais para... Então isso aqui é uma ajuda mútua, né? Tanto para vocês quanto para mim. Isso aqui eu faço com o maior amor, sem nenhum problema, tá certo? Mesmo estando um pouco rouco, mas eu adoro essas aulas. Assim, a minha vida de professor começou com essas aulas de Olimpíada, né? Então, até hoje eu gosto dessas aulas. Então, divulguem entre si, foi um prazer imenso. Vou deixar o PDF gravado, o PDF lá para vocês olharem, tá certo? Tem a lista de exercícios. Quando for na próxima aula, aí eu vou ver qual tópico que a gente vai ver. Se álgebra ou teoria dos números, eu vou fazer um mix dos dois, beleza? E sempre o Renato coloca esses probleminhas, né? Tem as inscrições da Olimpíada bacana, que é eu acho que é a Mandacaru, muito legal, tá certo? Então, tudo que for problema, lista de problemas, eu vou estar colocando lá, depois eu vou... É porque tá faltando tempo. Quais os livros vocês estudam, né? Dessa matéria eu já falei, né? Que é o Elementar 5 e o livro do Morgado. Outra coisa importante é quando tudo voltar ao normal, tá certo? Vocês vão ter uma biblioteca dentro do campus de Calcaia, né? Isso vale para todos, né? De Olimpíada, era um sonho que eu tinha, né? Como agora eu tô me mudando, então, a minha biblioteca é muito grande, né? Então, a maioria dos meus livros, eu tinha 2 livros de cada, 3 livros. O que foi que eu fiz? Eu dividi, né? Dei uma parte para o Instituto, tá certo? Então, vai ter uma partezinha lá só de Olimpíada. Tem vários livros livro superior, né? Que vai servir para o pessoal da licenciatura. Tem livro de Olimpíada. O legal é que vocês vão ver como é que isso ocorre nos outros idiomas. Aí tem lá livro em inglês, né? Tem romeno, tem espanhol, aí tem o que mais? Eu não levei ainda os livros chineses, que fica até estranho de fazer o catálogo, né? Mas depois eu vou levar. Quando a biblioteca já estiver funcionando, eu vou levar mais outros. Eu acho que a primeira doação que eu fiz, isso em nome da toda a coordenação, né? Depois o Emanuel vai olhar todos esses livros. Foram 100 livros, né? Aqui vai servir tanto para a Olimpíada quanto para o ensino médio e para o ensino superior, tá certo? E todos nós, a gente faz isso, né? Lá, ó,
os professores sempre vão doando esses livros. Beleza, gente? Então, tudo de bom. Não sei se o Renato vai falar alguma coisa, o Emanuel. O Emanuel é o nosso coordenador do curso. É um dos caras mais organizados que eu já vi na minha vida, tá certo? Organização, ser humano do coração grandioso. É o nosso chefe maior lá da matemática, nosso coordenador, mas antes de ser o nosso coordenador, ele é um grande amigo, tá certo? Um grande amigo nesse campus que a gente tem. Eu acho que vai ser um local que a gente vai ficar até se aposentar. Normalmente, quando a gente faz esses concursos, a ideia é ir transferindo, né? Eu era de Crateús, aí não me adaptei muito bem, cheguei em Caucaia, poderia ter ido para Fortaleza ou para outros locais, mas lá é o local que eu quero ficar para me aposentar, tá certo? São grandes amigos, tá certo? E são pessoas que moram no coração, né? São pessoas simples, de alto nível, né? São doutores em matemática e humildes, né? Quando você vê uma pessoa muito arrogante, falando que sabe demais, tem dois problemas, tem duas condições. Ou é um gênio, que é difícil você encontrar um gênio, ou ele não sabe tanto o que ele pensa, tá certo? Então, os melhores são sempre humildes, beleza? Então, um abraço, pessoal, tudo de bom.